A sobrevivência dentro de um presídio só sabe quem passa. Eu estou aqui com o Carlos Adriano, gente, que passou cerca de 15 dias, inclusive o Betânia Bezerra fez a matéria quando ele adentrou aqui mais uma vez no regime semiaberto que fechou, para ele, no Complexo Penal Dr. João Chaves. Depois de 15 dias, ele conseguiu finalmente sair, depois de uma tremenda burocracia. Advogado, o próprio pastor, que cuida dessa parte religiosa do Carlos Adriano, que inclusive fez alguns cultos, também participou lá dentro de Alcaçuz. Todos devem lembrar do massacre que ocorreu, onde dizem, inclusive, que foram apenas 26 presos que lá morreram, foram assassinados, executados. Esse aqui é um sobrevivente. É um sobrevivente do massacre, um sobrevivente da cadeia e um sobrevivente da maldade do mundo, porque finalmente ele vai conseguir sair e já vai colocar a tornozeleira. Carlos Adriano, 15 dias aí dentro, um sufoco. Você imaginou que fosse ficar mais tempo? Não, não imaginaria. Eu pensava que, primeiramente, na confiança em Deus, sabendo que em tudo o crente ele tem a confiança e a determinação no Senhor Jesus, que Deus ele é a nossa justiça, o Senhor é o nosso baluarte. Então, eu tenho a convicção. E primeiramente eu só tenho a agradecer por ter saído, porque para mim eu voltei a relembrar aquelas noites de pavores que eu passei ali dentro, psicologicamente, pelo que eu passei a retornar também a esse presídio, sabendo que tinha acontecido esse erro burocrático, porque devido ao que aconteceu não era para eles terem trancado o meu regime, mas graças a Deus, Deus ele ainda é um Deus de misericórdia e chegou com a sua justiça, mediante também a doutora, a advogada, chegou, fez também a sua parte aqui na terra, o meu pastor, juntamente que também eu tenho ele como um pai na fé, que é o capelão Luciano, e correndo atrás e graças a Deus estamos de posse de vitória, sabendo que por tudo que eu passei dentro daquele presídio, eu pude perceber também, tem um louvor que é de um varão que louva hoje pelo esse mundo, que é o irmão Vantuil, e ele diz, é difícil ser crente em uma prisão. Então, muitas vezes Deus nos coloca para nos provar, e hoje eu tenho uma plena convicção e a certeza que vir com o crime não compensa. E a melhor decisão que eu fiz foi estar com Jesus Cristo. Eu vi também coisas tremendas dentro daquele pavilhão. Diz uma coisa, Adriano, só interrompendo um instantinho. No período dos 15 dias, você conseguiu encontrar alguém que passou pelo mesmo sufoco que você passou nesse período lá em Alcaçuz? Também. Teve algumas pessoas que eu reencontrei, pessoas que são tementes a Deus, infelizmente ainda estão aprisionados, ainda vivem nessa vida, mas... Para Deus nada é impossível, Para Deus nada é impossível, isso, correto. Encontrávamos no pavilhão 1, juntamente com alguns irmãos que eram crentes, e pessoas que se converteram, mudaram, deixaram mesmo essa vida que é o submundo do crime, e hoje em dia são novas criaturas, e hoje alguns já se encontram do lado de fora, lá dentro do presídio. Raimundo Nonato já tem uma ala lá que é só de crente, pessoas que abandonaram mesmo, viram a realidade do crime, Tem uma passagem na Bíblia que diz que o salário do pecado ela é a morte. Então, quem permanece nesse erro, na prática do pecado, na vida ainda no submundo do crime, a tendência é só essa, ou cadeia ou cemitério. Mas, graças a Deus, ainda existem muitos lá dentro que ainda têm temor a Deus, Então, foi lá onde Deus ele nos deu uma estratégia. Foi como? Quando observamos que estava sendo o pavilhão 4 invadido, ali no pavilhão 1 fizeram um buraco. Foi aonde nós saímos para o lado de fora e os crentes que estavam conosco, porque a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades das hostes espirituais da maldade. Foi onde o povo de Deus foi separado. Esse cenário que você viu lá, de todos, que a gente teve várias atrocidades cometidas ali. Exatamente. Corpos queimados, pessoas decepadas, cortadas de faca, de lanças feitas artesanais. De todas essas atrocidades, o que é que você conseguiu visualizar? A gente não precisa, claro, denominar nomes, até porque isso compromete muito, a questão de você estar em liberdade. Mas o que é que você conseguiu ver diante dessas circunstâncias que foram mostradas na TV? O que eu consegui ver, o que eu pude passar e vivenciar, como testemunha viva, foram cenas horripilantes. Ali foram noites de pavor. Como eram as noites? Eram noites, até hoje eu ainda tenho o meu psicológico ainda abalado, eu ainda escuto as vozes, os gritos.
Então, Era pedidos de socorro? pedidos de socorro, foi trágico. Foi cenas de canibalismo, cenas trágicas, que detalhadamente, se eu for falar, você vai ficar apavorado com a situação, ou seja, não é nada fácil. Quando se fala de derramamento de sangue, está falando de tragédia, de morte. Eles comemoravam quando fazia esse tipo de atrocidade com o próprio companheiro, né, do pavilhão? É o seguinte, hoje em dia nós estamos vivenciando uma guerra urbana. Uma guerra urbana, você não sabe quem é quem, de onde é, e principalmente por poder, né, que são a guerra de facções. Então, hoje em dia, no nosso estado, nós temos duas facções que são integradas, que são rivais. Então, é como diz aquele dito, vença a melhor. Então, lógico que para nós que somos crentes, nós não vamos se agradar com isso jamais, porque independente deles terem cometido crime ou feito algo que a sociedade não vai dar uma chance, mas são vidas, são seres humanos que estão lá dentro sofrendo com isso. E eu acho assim, Elizabeth, que a justiça, a sociedade, as autoridades governamentais podiam rever essa situação, quem sabe dar outra oportunidade, dar uma oportunidade de absolvições de pena, ou seja, para ressocializar, reintegrar a sociedade, oportunidade de trabalho, trabalhar lá dentro, sair, porque eu acho que apertando a coisa lá dentro, a situação só vai piorar. Pelo jeito está apertado, né? Porque está todo mundo meio que amotinado, né? Dentro de um único pavilhão, né? Poucos estão conseguindo sair dali, a não ser os que trabalham. Como é que tu vê essa questão? Porque você, inclusive, poderia estar no meio disso. Exatamente. E o que acontece também é que muitos ali que têm suas penas, não cadeia grande, como diz assim, 30 anos para tirar, mas tem muitos ali também que têm cadeia pequena para tirar. Então, através dali, essa revolta que acontece oprimindo, a oprimição lá dentro, eu não vim aqui para criticar nem tá, mas assim, o que eu passei, o que eu vivenciei, é que tem muitos ali que pode até sair com a mente pior, em vez de se ressocializar, recuperar, não, vai sair para fazer mais coisas piores. Então é dali onde eu creio que as autoridades têm que rever essa situação. Vou só mostrar aqui, gente, que ele acabou de sair depois desses 15 dias. Adriano, me diz uma coisa, qual é a sensação? Esse monte de grades que você está vendo aqui, você conseguiu sair, ultrapassar esses limites, né, da lei e de cabeça erguida e sobreviveu ao massacre de Alcaçuz. Qual é a sensação assim no seu coração? O que é que você sente? Uma sensação de alívio, uma sensação de poder respirar de novo a liberdade, né? Sabendo que eu não entrei mais aqui como um bandido, né? Mas entrei e vim de cabeça erguida como servo de Deus, como uma nova pessoa que está se reintegrando à sociedade e não tenho nem palavras para falar, porque eu vim, mas vim, Deus sabe de todas as coisas. Um dia antes, eu chorei muito, mas meu pastor, e ele disse, e agora, Adriano? Eu disse, é Deus me provando, eu vou ter que ir, porque outra hora, se eu fosse um bandido, ou se eu tivesse continuado nessa vida, eu tinha torado a tornozeleira e tinha ido a praticar os delitos. Isso nunca passou pela sua cabeça, Não, né? jamais, jamais. Eu disse, eu vou, porque do mesmo jeito a Bíblia diz assim, da mesma forma que o Senhor nos guarda ao entrar, Ele nos guarda até o sair. E Deus, Ele é fiel para com a sua palavra. Ele me guardou na entrada e me guardou na saída. Hoje eu estou saindo de posse de vitória.